Olá, queridos! Estamos aqui para o nosso 39º dia de desafio quaresmal e eu vou fazer um resumo hoje especificamente das duas cartas escritas aos Tessalonicenses pelo apóstolo Paulo. Vou fazer um resumo da primeira e da segunda carta e assim nós vamos seguindo com cartas por cartas neste finalzinho aqui da nossa leitura bíblica. Estamos lendo a Bíblia inteira em 45 dias nessa quaresma de 2025. Então, na primeira carta de Tessalonicenses, o livro dos Atos dos Apóstolos narra a passagem de Paulo e Silas em Tessalônica. Eles evangelizaram aquela cidade. Porém, isso instigou a muitos. Afinal, eles estavam anunciando que Jesus era o rei. Isso incitou as lideranças, os judeus, as lideranças religiosas, as lideranças políticas. Isso tudo incitou, porque era como se eles estivessem afrontando a César, Então, Jesus era o único Senhor. Com isso, eles foram acusados de desafiar César e a perseguição foi muito grande entre os cristãos. Eles sofreram bastante ali nesse primeiro anúncio em que Paulo e Silas foi levar para a cidade de Tessalônica. Com isso, Paulo e Silas precisou fugir dessa cidade. Eles tiveram que fugir porque a coisa ficou muito braba por meio de lá. Só que quando eles fugiram muito tristes. Paulo e Silas foram embora muito tristes, porque eles amavam a cidade de Tessalônica. Eles amavam essa cidade. Eles não queriam nunca ter saído de lá, mas por causa da situação, eles tiveram que ir. Só que Paulo enviou Timóteo para lá, para que ele depois mandasse notícias de como estavam os cristãos que iniciaram ali. E para a surpresa de Paulo, ele fica extremamente feliz com as notícias que Timóteo manda a respeito deles, porque segundo Timóteo narrava, eles estavam bem, estavam perseverando, mesmo em meio à perseguição. Eles mantiveram fiéis ao primeiro anúncio do Evangelho. E a carta de Tessalonicenses, essa primeira carta, é exatamente Paulo tentando manter um contato com eles. Então, o que a gente vai ver? A partir do capítulo 1, versículo de 1 a 5, na primeira carta, Paulo começa fazendo uma ação de graças aqui. Você vai abrir, você vai ver ele fazendo uma ação de graças a Deus pela conversão, pela perseverança, o amor, apesar da perseguição. O Paulo está muito feliz e ele vai fazer essa oração em ação de graças por tudo que está acontecendo ali na região da cidade de Tessalônica. Aí, dos versículos 6 a 10 ainda no capítulo 1, Paulo lembra o passado de como eles estavam apegados aos ídolos, adorando aqueles deuses gregos, aqueles ídolos gregos. E na ocasião em que Paulo e Silas visitou, eles trocaram esses deuses pelo Deus único, Agora, eles vivem como aqueles que aguardam com esperança a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, é um povo realmente convertido. Paulo está lembrando isso aí no capítulo 1. E no capítulo 2, ele lembra também de sua passagem em Tessalônica e os amigos que ele fez nessa cidade, Ele coloca aqui uma verdadeira relação de pai para filho, de filho para pai, Essa experiência que Paulo tem, esse sentimento que ele tem com essa cidade, com esse povo. Eles compartilham da boa nova do reino de Deus e também, não só da mesma fé,
mas eles se compartilham de coisas de cunho pessoal. Paulo fala isso, não é só da fé, a gente tem coisas assim, pessoais entre nós, entende? Então Paulo fez uma amizade muito grande, teve uma relação muito boa com esses filhos aqui de Tessalônica. Ele lembra que nunca precisou pedir dinheiro para eles e que esteve no meio deles simplesmente para amá-los e servi-los. Era um prazer para ele estar com eles, para amá-los e servi-los. Ressalta que ambos estão vivendo as mesmas perseguições. Ele, Paulo, está sendo perseguido pelos judeus, né, que são seus compatriotas até, e eles enfrentando os seus vizinhos gregos. Aí que tá. Então, é muito parecido a perseguição que os tessalonicenses estão sofrendo com a perseguição que Paulo também sofre, né? Então, para Paulo, ele fala que os sofrimentos é uma forma de participar do reino de Deus. É uma forma de poder participar da vida de Jesus. Ele expressa a sua dor de quando teve que, né, ir embora, fugido com Silas. Expressa a sua dor e saber das lutas que eles tiveram que enfrentar depois que Paulo e Silas foram embora, né? Ele fica muito triste por não poder, de certa forma, ter ajudado ou ter sido até a causa da perseguição entre eles. Ele expressa essa dor. Por isso foi que ele fala que enviou Timóteo, para que Timóteo pudesse dar um suporte para eles e eles não ficassem sem assistência, né? Graças a Deus, Timóteo viu que eles estavam bem, né, fiéis ao Senhor, amando a Deus e amando ao próximo, e desejando muito ver Paulo, como Paulo também desejava ver a eles. Aí nós chegamos no capítulo 3, então Paulo ora para que em Deus eles aumentem a caridade para com todos, e se tornem mais santos diante de todos. Essa é a oração inicial que Paulo faz aqui no capítulo 3. E aí chegamos no capítulo 4, onde Paulo exorta a todos a viver uma vida de santidade e de pureza sexual. Ainda estamos no primeiro livro de Tessalonicenses, né? Eles devem ter compromisso de amar e servir aos outros, né? Uns aos outros. Devem trabalhar, não para ganhar dinheiro apenas, mas para que possam sustentar e ajudar os mais necessitados. E aí dos versículos 13 a 18, alguns parentes dos Tessalonicenses tinham morrido. E Paulo tinha anunciado a boa nova do Evangelho. Eles ficaram questionando a Paulo sobre o que vai ser dos que morreram quando Jesus voltar. Eles estavam muito tensos com isso. Então Paulo diz que apesar da perda, nem mesmo a morte pode separar do amor de Cristo. Quando Cristo voltar, ele vai levar consigo os mortos e os vivos. Vai voltar todo mundo com ele, vai levar todo mundo com ele, né? Então chegamos no capítulo 5, o último capítulo, onde Paulo relata essa esperança para que eles sejam mais fiéis a Jesus. Que ele faz uma chacota, eu vou usar essa palavra, entre os ímpios, que os ímpios dizem paz e segurança, mas eles virão uma destruição repentina. Eles estão ali falando de paz e segurança, mas eles mesmos verão uma destruição repentina, né? Quando Jesus voltar, ele vai voltar e combater toda a injustiça, né? Apesar da perseguição, os cristãos
devem, enfim, permanecer tranquilos. E aí ele conclui com uma oração de esperança, onde Deus vai santificá-los em tudo, privando-os da culpa, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós chegamos na segunda carta escrita aos Tessalonicenses, né? Logo após ter escrito essa primeira carta, ele já escreveu a segunda carta, porque ele recebeu notícias de que as provas, as provações, as perseguições tinham aumentado no meio deles. E eles estavam alarmados acerca do juízo final, né, de que Paulo havia dito. Então, essa carta, essa segunda carta, Paulo vai falar de três coisas. Primeiro, ele vai enviar uma primeira mensagem de esperança a eles, né? Já que eles estão alarmados sobre o juízo final, né? Muitas coisas acontecendo, Paulo vai primeiro mandar uma mensagem de esperança. Depois, ele vai esclarecer sobre esse negócio da segunda vinda de Cristo, que eles ficaram meio que alarmados. E por fim, é um desafio para aqueles que não querem trabalhar. Eles estavam ociosos, então Paulo vai falar alguma coisa para eles também, né? E aí, capítulo 1, de 1 a 3, Paulo inicia com uma ação de graças também pelo progresso dos tessalônicos. Eles estão dedicando, né, com fidelidade, resistência, né? Os gregos, os romanos, os judeus intensificaram a perseguição contra eles, mas mesmo assim eles estão ali, permanecendo fiéis, né? Mesmo sendo poucos, eles são a minoria, né? E eles estão enfrentando a tudo e a todos pela causa do evangelho, né? Por isso Paulo faz essa ação de graça, essa oração aí. Só que, ao mesmo tempo, eles mostram aqui uma preocupação. Com o aumento dessa perseguição, ele tem medo dos tessalônicos desistirem, né? Assim ele vai lembrá-los daquilo que ele havia escrito lá na primeira carta. Lá na primeira carta, o sofrimento é uma forma de participar do reino de Deus, da vida de Cristo. Ele lembra isso aqui, né? Jesus se torna rei na cruz. Assim, os seus seguidores serão vitoriosos imitando Cristo, né? Jesus se torna rei na cruz e foi duro, foi sofrido. É assim que nós vamos chegar. É isso que Paulo está falando aqui. Mas que ao final de tudo, Jesus vai fazer justiça. Então, ele conclui essa parte orando para que Deus os torne dignos da vocação, né? E use desse sofrimento para a mudança do caráter dele. Então, veja bem, Paulo vai falar de três coisas nessa segunda carta. Então, primeiro ele vai enviar essa mensagem de esperança, que eu acabei de falar aqui. Agora, ele vai... primeira mensagem de esperança, agora ele vai esclarecer sobre a vinda de Jesus, né? E, por fim, sobre aqueles que não querem trabalhar, que estão numa vida ociosa. Você vai perceber que a cada uma dessas realidades, ele termina com uma oração. Então, aqui, nesse primeiro ponto em que ele vai trazer uma mensagem de esperança, ele encerra com uma oração. Agora, ele vai falar para aqueles que estão, assim, preocupados com esse negócio da segunda vinda de Jesus. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a espalhar notícias falsas sobre esse ensinamento que Paulo havia dado, né, a respeito da volta de Jesus. Eles diziam lá, estavam inventando lá, que o dia do Senhor já havia chegado e tal. Isso entrou na cabeça do povo, né? Estavam prevendo até datas e tudo mais, de forma que, em meio a tanta perseguição, eles pensavam que Jesus havia voltado
e os tinha deixado para trás. Assim, né? Jesus tendo abandonado eles no meio dos sofrimentos. Paulo ficou extremamente irritado, Paulo ficou muito bravo com isso, porque estavam distorcendo a palavra que ele havia dado. Ele então os lembra de todo o ensinamento que ele deu para eles quando esteve com eles, né? Então ele deixa claro que os eventos que compreendem a volta de Jesus serão muito claros, muito óbvios, vocês vão saber quando for a volta de Jesus, é isso que ele está dizendo. Ninguém precisa ter medo, se preocupar em que vai ser deixado para trás. Não, você só precisa manter-se fiel. É isso que ele fala, fique fiel. E aí, como eu disse, ele encerra essa parte orando, fazendo uma oração, né, para que eles permaneçam fiéis. O teor dessa oração é para que eles permaneçam fiéis. Aí nós chegamos no capítulo 3, o último capítulo desse livro, né, o segundo livro de Tessalonicenses. Algumas pessoas não estavam querendo trabalhar. Esse problema já havia acontecido e abordado por ele lá na primeira carta. Então, ele menciona pessoas que não trabalham e que ficam se metendo na vida dos outros, né? Então, ele relembra que quando estava com eles, ele mesmo não pediu dinheiro para eles. Ele trabalhava, Paulo dizia, eu trabalhava duro. Então, ele fala que o cristão, ele deve seguir o exemplo de Jesus através de um duro trabalho, né? Assim, manter-se a si próprio e ajudar aqueles que precisam, né? Jesus também trabalhou firme, Jesus gastou seus sacrifícios, né? Então ele conclui aqui também com uma oração, né? Em meio a tanta confusão, a toda confusão e sofrimento, ele diz que Deus lhe conceda paz em Cristo Jesus. Assim, nós finalizamos essas duas cartas escrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vamos prosseguindo para mais resumos do nosso desafio até concluirmos o 45º dia dessa quaresma. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.